Não é exagero dizer que durante séculos houve esforços para apagar certos registros sobre Jesus. Textos sumiram, manuscritos foram rejeitados, histórias sobre milagres impressionantes foram deixadas de fora da Bíblia que conhecemos hoje. Mas por quê? Que tipo de milagre seria considerado proibido? O que Jesus fez que não foi contado nos evangelhos canônicos? Hoje você vai descobrir. Mas prepare-se. Algumas revelações podem abalar o que você sempre acreditou. O apóstolo João, no capítulo 21, verso 25, deixou um aviso intrigante. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem escritas uma por uma, creio que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. João 21, 25. Se isso é verdade, por que apenas 4 evangelhos foram incluídos na Bíblia? E o que exatamente ficou de fora? Entre os escritos rejeitados, há o chamado Evangelho de Tomé, um texto considerado apócrifo, ou seja, não reconhecido como parte da Bíblia oficial, mas que foi encontrado em manuscritos antigos, datados do século II. E ali, em meio a ensinamentos e frases atribuídas a Jesus, há relatos de milagres pouco conhecidos e alguns totalmente diferentes dos que vemos nos evangelhos. Um deles, por exemplo, diz que Jesus, ainda menino, teria moldado passarinhos de barro e feito com que voassem. Isso aparece também no chamado Evangelho da Infância, outro texto apócrifo. A cena é estranha. Jesus está brincando no barro, um menino como outro qualquer. Ele modela 12 passarinhos com as mãos. E quando um dos mestres religiosos o repreende por fazer isso no sábado, ele bate palmas e os passarinhos criados do barro batem asas e voam. Esse relato é apócrifo. Não está na Bíblia. Mas levanta uma questão. Se Jesus já realizava milagres tão impressionantes na infância, por que esses relatos foram ignorados? Outro texto curioso é o Proto-Evangelho de Tiago, também apócrifo, que conta detalhes do nascimento de Maria, mãe de Jesus, e da infância do próprio Salvador. Ali, há trechos que indicam a presença de manifestações sobrenaturais ao redor de Jesus desde o ventre. Em um deles, quando Maria dá à luz em uma caverna, toda a criação teria parado. O tempo teria congelado. O relato diz: as nuvens pararam. As aves no céu cessaram o voo. A terra silenciou. Tudo ficou suspenso. Mais uma vez, trata-se de um texto apócrifo, mas o que impressiona é a força simbólica que cercava o nascimento de Jesus. Mas o que mais chama a atenção é um texto conhecido como o Evangelho Árabe da Infância, também apócrifo, onde são atribuídos a Jesus diversos milagres feitos quando ele ainda era criança. Um deles é quase chocante. Um menino teria empurrado Jesus e caído morto. As pessoas ficaram assustadas. Então, Jesus teria dito que o menino não havia morrido e o chamou. O garoto se levantou, a vida voltou a ele. Mais uma vez, não estamos falando de um evangelho canônico, mas de um manuscrito rejeitado pelos concílios que definiram o que entraria ou não na Bíblia. E aqui está a grande pergunta: se Jesus de fato realizou milagres desde a infância, por que isso não está nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas ou João? A resposta pode estar na intenção teológica dos evangelhos. Lucas, por exemplo, começa sua narrativa dizendo que investigou cuidadosamente tudo desde o princípio, para apresentar um relato ordenado. Lucas 1, 3. Ele opta por relatar o nascimento de João Batista, a anunciação do anjo a Maria e o nascimento de Jesus. Depois disso, há apenas uma cena da infância de Jesus, quando ele, aos 12 anos, discute com os mestres no templo. Lucas 2, 42. E depois disso, silêncio, até o batismo de Jesus, já adulto. Por que esse silêncio sobre a infância de Jesus? Os estudiosos acreditam que os evangelhos canônicos quiseram focar na missão messiânica, no Jesus que ensina,
cura, confronta e salva. Relatos da infância poderiam desviar o foco ou causar confusão teológica sobre a natureza humana e divina de Cristo. Mas mesmo assim, os textos apócrifos circularam. Foram lidos, foram copiados, alguns foram respeitados por comunidades cristãs do Oriente durante séculos, mas a Igreja oficial, no Ocidente, os rejeitou. Há também o chamado Evangelho de Filipe, outro texto apócrifo, ligado ao movimento gnóstico, considerado herético pela Igreja primitiva. Nesse evangelho, Jesus é retratado como um mestre de sabedoria secreta, e ali é dito que ele tinha conhecimento de mistérios ocultos desde a fundação do mundo. Isso nos remete ao que Paulo escreveu em 1 Coríntios 2, 7. Falamos da sabedoria de Deus, em mistério, que esteve oculta, a qual Deus ordenou antes dos séculos para nossa glória. 1 Coríntios 2, 7. Seria possível que alguns milagres de Jesus tivessem sido suprimidos por parecerem poderosos demais, ou talvez por não se encaixarem na doutrina que se consolidava. Um desses milagres controversos é citado em fontes árabes antigas. Dizem que Jesus teria trazido um homem de volta à vida. Um homem que já havia sido enterrado havia mais de 4 dias. Esse milagre seria ainda mais impressionante que a ressurreição de Lázaro, narrada em João 11. Mas esse relato nunca entrou para os evangelhos. Ele aparece apenas em tradições orais e textos considerados apócrifos. Outro trecho impressionante vem do livro de Enoque, também apócrifo, que, embora não fale diretamente de Jesus, fala do Filho do Homem, com uma descrição que muitos cristãos interpretam como sendo uma profecia messiânica. Enoque 46 diz: Ali vi um que tinha a aparência de homem, e seu rosto era cheio de graça, como de um dos santos anjos. Este é o Filho do Homem que possui a justiça. Para muitos estudiosos, esse Filho do Homem é uma figura profética de Jesus, uma imagem celestial de autoridade e juízo. Mas o livro de Enoque foi rejeitado pela maioria das tradições cristãs. Apenas a Igreja Etíope o manteve como parte do seu cânon. O restante do mundo cristão o ignorou. Por quê? O livro de Enoque fala de anjos caídos, de conhecimento proibido, de visões do céu, de portais dimensionais e de julgamento final com detalhes que assustam. Ao longo da história, muitos líderes da igreja temeram que esses textos pudessem gerar interpretações perigosas. Mas se Jesus é mencionado como o Filho do Homem nesse livro, por que ele foi deixado de fora? Voltando aos milagres proibidos, em um manuscrito conhecido como Evangelho da Verdade, há uma citação estranha. Jesus teria curado um homem que não apenas era cego, mas também surdo, mudo e possuído. E esse milagre teria sido feito apenas com um olhar. Ele teria fixado os olhos no homem, e tudo se restaurou. Nenhuma palavra, nenhum gesto, apenas o olhar. Se isso for verdade, por que tal poder foi omitido? É importante lembrar, todos esses textos, com exceção dos evangelhos canônicos, são considerados apócrifos. Eles não fazem parte da Bíblia. Foram rejeitados nos concílios que definiram o cânon sagrado. Mas isso não significa que não existam. Eles existem. Foram encontrados em escavações, estão guardados em museus e continuam gerando perguntas. Por que há um silêncio tão grande sobre a juventude de Jesus? Por que certos milagres só aparecem em manuscritos esquecidos? E por que o poder dele parece nesses textos ainda mais intenso? Talvez a resposta esteja no controle. Nos primeiros séculos da Igreja, líderes temiam heresias, interpretações erradas e distorções da fé. Selecionar o que seria parte da Bíblia era também uma forma de proteger a doutrina. Mas algo é certo, mesmo nos evangelhos aceitos, vemos pistas de que muito ficou de fora.
João 20:31 diz: Estes foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Ou seja, os evangelhos registraram o necessário para a fé, mas não tudo o que aconteceu. Isso significa que os milagres proibidos talvez não sejam uma invenção, mas sim uma parte esquecida da história, uma parte que assusta, que impressiona e que por isso foi deixada no silêncio. Mas agora, você sabe que existem textos que falam de um Jesus ainda mais poderoso do que você imaginava. Um Jesus que moldava o barro e dava vida, que curava com o olhar, que fazia a criação inteira parar no momento de seu nascimento. Um Jesus que nunca foi totalmente contado, mas que continua vivo, real e capaz de fazer o impossível. Se essa revelação tocou você de alguma forma, deixe seu like agora mesmo. Isso mostra que você quer mais conteúdos como este. Inscreva-se no canal e ative o sino, porque aqui nós vamos mais fundo do que os olhos podem ver. E revelamos verdades que muitos não ousam contar. Que Deus te abençoe. E até o próximo vídeo.